Hoje nós vamos falar sobre os inimigos da fé. Louvado seja Deus. A parte dos instrumentos aqui está ótima, né, amados? Estamos assim muito felizes por tudo que Deus tem feito e o que Ele vai fazer ainda, né, que somos gratos. Salmo 91, o verso de número 3 somente, queridos. Vou falar para os irmãos que é muito extenso o estudo sobre o Salmo 91. Se fôssemos ficar falando só do Salmo 91, dentro desse versículo 3 e 4, poderíamos pregar mais 3 cultos. Mas vamos praticamente ter essa ordem, né, de temas para não se estender muito acerca do Salmo, a não ser que o Espírito Santo queira fazer isso conosco, amém? Versículo 3 do Salmo 91 diz assim: porque Ele te livrará e da peste perniciosa. Só até aqui. A gente pode até ler o versículo 4, só para a gente ter uma amplitude. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Versículo 5: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mas eu vou me firmar, queridos, no verso 3, onde diz: livrará do laço do passarinheiro. Há uma tradução que diz armadilha, ok? Nós sabemos que no domingo passado falamos sobre os fundamentos da fé do salmista e colocamos as 4 bases no nome de Deus. Eu não sei se os irmãos se recordam disso. Falamos sobre os 4 nomes de Deus. Hoje nós vamos nos atentar aos inimigos da fé e entender um pouco mais acerca do pensamento desse salmista, entender o que este salmista está querendo transmitir e qual é a batalha que ele tem vivido. Então, quando nós encontramos aqui no Salmo, no versículo 3, Ele te livrará do laço do passarinheiro, nós podemos colocar como armadilha. Mas quando nós olhamos para essa palavra armadilha, nós temos que entender que é o meio pelo qual ele causa alguma coisa, ok? E eu acho interessante o salmista porque ele faz a identificação de 3 coisas importantes para entendermos e entrarmos depois sobre os inimigos da fé. É claro que eu vou falar mais sobre o meio pelo qual ele causa algo. Se formos falar de identificação dentro desse Salmo 91, nós podemos falar não só dos meios, como também do causador e também da causa, ok? Por exemplo, quando nós olhamos para o verso de número 13, se eu me recordo, deixa eu ver. Aqui, número 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui está falando de um poder que é o poder do mal, pelo qual o próprio Jesus fez menção em Lucas 10, 18. Então, ele está se referindo ao causador, né? Se nós formos pensar acerca do causador, nós temos que detectar dentro da batalha quem é o causador. E muita gente pensa que tem que lutar contra as pessoas. Quando a gente entra, por exemplo, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, vai fazer referência em algum desses versículos, dizendo que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então nós podemos identificar ali em Efésios quem é o causador. Até porque em Timóteo fala que o próprio diabo arma ciladas, né? Ele é astuto, ele tem os seus ardis, e a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ele é um ser, querido, que eu vou te falar, é algo assim, eu não vou dar glórias a ele, querido, acerca das referências que eu vou falar aqui, mas ninguém pode brincar com o diabo, querido. O diabo, ele quer destruir a nossa vida, ele quer acabar com a nossa vida. Porém, se eu entrar na causa, o texto vai identificar a causa, e uma das causas aqui que eu quero identificar, que é claro que quando nós falamos sobre causa, nós temos que entender quais são os meios. O meio que usa aqui, por exemplo, num versículo dizendo terror noturno. Qual é a causa? O que resulta o terror noturno? Não ser o medo, né?
Então nós identificamos aqui o causador no texto, identificamos o meio pelo qual ele trabalha e a causa. Qual é o resultado que ele quer plantar sobre a vida dos cristãos? Por exemplo, o terror noturno é o meio. O causador, com certeza, é o inimigo. Ele quer causar alguma coisa sobre a nossa vida. Mas qual é a causa? Qual é o resultado disso? É colocar o medo. Se é terror noturno, é medo. Eu não vou trazer aqui acerca da causa como, por exemplo, a pestilência, porque aí então eu vou ampliar muito o assunto, porque tem 3 causadores, porque Deus também pode permitir que a peste chegue para que o seu povo se volte para Ele, entendeu? Mas dentro desse texto está falando de forma nítida que há uma batalha muito grande. Esse salmista está vivendo essa batalha, e ele está afirmado sobre os 4 nomes de Deus que nós falamos. Você se recorda? Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus. Sobre esses 4 nomes, ele está tendo experiências profundas enquanto ele está sofrendo esta batalha. Agora, o interessante é que ele identifica o causador, porque o próprio Jesus faz menção desse salmo em Lucas 10, querido, dizendo: pisarás o leão e a áspide. Então, realmente, a luta aqui é contra o próprio inimigo, né? É contra o próprio diabo que se levanta. Mas nós vamos adentrar, queridos, sobre um meio que ele usa, que são as armadilhas, que está descrito no verso 3, ao qual nós lemos. Laço do passarinheiro. Eu vou usar essa palavra armadilha, queridos, porque há uma tradução que fala sobre armadilha. Agora, antes de nós entrarmos sobre os inimigos da fé, é claro que o inimigo principal provoca outros inimigos, né? O diabo, ele é o nosso inimigo, porém provoca outros inimigos que tentam esmagar a nossa fé. Mas antes disso eu preciso entender qual é o motivo pelo qual nós estamos batalhando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 12, diz que há uma boa batalha, uma boa luta, um bom combate. Aí você pensa assim: pastor, eu não sei se existe bom combate, mas eu não quero guerrear contra ninguém, né? Porque ninguém quer guerra. Mas é interessante porque se existe um bom combate, tem que haver um bom motivo, né? E o apóstolo Paulo, quando estava no final da sua carreira, ele diz que combati o bom combate e guardei o quê? A fé. Então, a batalha ali que ele está falando é acerca da fé. Por exemplo, quando nós olhamos para Judas, no verso 3, fala que devemos lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Eu não sei o que você tem pensado acerca de batalha, mas ao fim de tudo o diabo tem lutado contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos. Embora algumas pessoas pensem: eu tenho fé, mas há uma fé muito restrita. O apóstolo Paulo fala em Timóteo que há uma fé fingida, uma fé, queridos, que não engloba muitas coisas. Não adianta eu olhar para a Bíblia e dizer assim: eu creio simplesmente só no Salmo 91. Não existe isso. Se você tem uma fé em Cristo Jesus, você tem que englobar toda a palavra de Deus. Já viu aquele irmão que, por exemplo, para mim só existe o Salmo 23. O Salmo 23 é coisa boa, eu tenho em casa a caixinha de promessa, e quando eu vou lá, queridos, a caixinha de promessa é coisa tremenda, só tem promessa. Será que existe caixinha de exortação, amados? Ainda não fizeram, né? Mas assim, muita gente quer promessa, mas não quer ser exortado, não quer ser ensinado. Então, quando olhamos para essa concepção de fé, querido, é uma fé muito restrita a respeito daquilo que é a palavra de Deus. Porque a fé, queridos, ela engloba tudo que a palavra diz. Então, nós temos que crer na palavra de Deus, na infalível palavra de Deus. O salmista aqui está, querido, esboçando, querido, experiências que ele tem com Deus mediante esta batalha, mas ele está com aquela fé firmada sobre Deus. Até porque o primeiro versículo diz: aquele que habita. É um relacionamento. E dentro desse relacionamento ele expressa a fé que ele tem, os fundamentos da fé que ele tem, mas ele também vai dizer sobre algumas coisas sobre os inimigos da fé. E o principal inimigo é o próprio diabo. Mas o apóstolo Paulo falou que nós íamos batalhar, que nós temos que guerrear pela fé. Mas existem coisas que tentam nos tirar, querido, da caminhada da fé cristã. Existem coisas que tentam destruir a nossa vida, que tentam parar a nossa vida.
Na sexta-feira, enquanto a minha sogra estava pregando, foi uma palavra tremenda, e eu estava me recordando de uma outra mensagem que o Senhor havia me dado, acerca de 3 pontos vitais do desenvolvimento da fé. E é quase parecida a essa pregação que o próprio Deus me deu. Nós vamos ver que existem coisas importantes, mas que nós temos que lutar com uma fé genuína, guardar esta fé. E nós temos que ter coragem para isso. Nós temos que enfrentar muitas coisas que vêm no dia a dia. A batalha, querido, é diariamente contra a nossa vida. Mas pastor, tudo é o diabo? Não, nem tudo é o diabo. Muitas vezes o crente cai por causa da natureza pecaminosa. Tem gente que fala que é o diabo. Por exemplo, vou dizer aqui, tem alguns irmãos que compram no cartão de crédito, né, e falam assim, o diabo, né? O diabo do cartão de crédito. Não é o diabo do cartão de crédito, né, queridos? Com certeza foi alguns irmãos que usaram o cartão e se estouraram, não conseguiram se organizar. Mas existem muitas coisas, por exemplo, que nós colocamos a culpa no diabo. E o diabo só está sentado aprendendo com muitas pessoas. É interessante isso, mas nós temos que identificar o que é o diabo e o que é a nossa carne, o que é a natureza pecaminosa. O diabo usa isso porque ele acusa, olha, presta atenção nessa palavra, acusa a dor. Se você tem alguma brecha, alguma coisa, ele vai tentar entrar contra a sua vida, contra a sua família, para destruir você. Porque ele quer colocar armadilhas contra a nossa vida. Porém, queridos, mesmo ele sendo o principal inimigo, ele coloca contra nossas vidas e contra a nossa fé, outras armadilhas que são inimigos da nossa fé. O primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui acerca do primeiro inimigo, que é interessante, é que ele quer que você não tenha o conhecimento. O primeiro tópico aqui é fazer que você não tenha um entendimento da palavra de Deus. Então nós temos que prestar atenção, porque uma das armadilhas do diabo é fazer com que você tenha a falta do conhecimento. Por exemplo, em Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está destruído ou perece por falta do conhecimento. O inimigo luta contra isso. Ele não quer que nós tenhamos o conhecimento da palavra. E quando nós falamos acerca disso, nós temos que entender, queridos, que em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quantos crentes leem a palavra e não conseguem, queridos, reter esta palavra? Isso é um problema grave, porque o povo de Israel tinha esse problema. A Bíblia vai falar em Jeremias que o povo era como uma cisterna rachada. Você já viu uma cisterna rachada? Você já viu, querido, por exemplo, um vaso que está com furo? Você, por acaso, alguém que é do interior aqui, carregou um balde de água até a sua casa, porque tem poços, né, no interior, aí você tira aquela água do olho d'água, né? Eu que vim do Rio Grande do Sul, eu gostava daquele olho d'água que chamava aquela fontezinha, aquela água gostosa, e não tinha geladeira, colocava melancia até dentro da água para ficar fria, né? Para conservar os alimentos ali. Mas já pensou, queridos, você pegar um balde para carregar para casa, e era muito distante, querido, porque na fazenda é assim, muitas vezes você encontra uma fonte de água, e de repente você não tem a energia elétrica, você não tem água em casa, água encanada, né, que isso acontece muito no interior, na fazenda. Você pega o balde está rachado, você vai lá, pega a água, e quando você chega já em casa, de volta com a água, está pela metade. Por quê? Porque o balde está furado. E Deus faz referência ao povo dizendo assim: são como cisternas rachadas, que não retêm a água. Há muitos crentes, queridos, que ouvem a palavra de Deus, mas lá fora o diabo vem e rouba a semente e tenta destruir esse crente. E muitas vezes ele fala aqui: glória a Deus e aleluia, eu recebo esta palavra, é promessa de Deus. De repente, quando chega lá fora, acaba. Será mesmo que Deus pode fazer? Eu não sei, eu não acredito nisso, não sei. Eu estou desacreditado naquilo que Deus pode fazer, porque esse crente é como um vaso rachado. É como uma cisterna rachada. Não retém a água, não retém a palavra.
Olha só o que Jesus fala sobre a parábola, querido, do semeador. Ele diz que quando a semente encontra, amados, uma terra fértil, ela produz. Enquanto o nosso coração, que precisa receber esta palavra, querido, nós precisamos estar atento, porque o diabo muitas vezes ele tenta minar a sua fé, tenta destruir a sua fé, e é uma das armadilhas, dos argumentos, um dos inimigos da nossa fé, querido, é roubar, fazer com que os crentes não tenham entendimento, é a falta de entendimento. E Oséias diz, queridos, que quando o povo não tem falta de entendimento, ele perece. Ele perece. Em muitas coisas o diabo tem feito sobre algumas pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas quem são os incrédulos? Não são aqueles que estão lá fora, pastor, por quanto nós pregamos a palavra, mas existem muita gente dentro da igreja que é incrédula. Como assim, pastor? Tem gente ainda que não consegue ter aquela fé genuína, que ainda não foi para os pés do Senhor, ainda não tem o entendimento da palavra de Deus, porque estão com os ouvidos tampados. O inimigo tem tentado lutar contra muitas vidas, querido, que ouve a palavra e não retém a palavra. Mas nesta manhã, se o Senhor está falando acerca dessa estratégia, entenda uma coisa, o verso 3 diz: porque Ele te livrou, porque Ele te livrou, porque Ele te livrou. Deus te livra do laço do passarinheiro, e toda a armadilha que o diabo faz contra a tua fé, vai cair por terra nesta manhã. Sabe por quê, querido? Porque o próprio Deus está entrando nesta batalha, está dizendo: o diabo tenta contra a sua vida, mas ele tem que cair por terra. E se ele se levantar contra a tua vida, creia somente porque o Senhor é Deus, e coloca por terra esse diabo. A palavra está aí. Eu lembro de um testemunho de um pastor que foi visitar uma irmã que precisava de alimento. Primeira coisa que ele chegou, ele falou assim para a irmã: irmã, você lê a Bíblia? Eu leio, pastor, eu gosto de ler a Bíblia. Gosta de ler a Bíblia? Ok, tá bom, vamos orar. E a irmã faltando tudo em casa. De repente o pastor lê a palavra, Salmo 91. Gosta de ler o Salmo 91, irmã? Gosto de ler o Salmo 91. Ok, vamos ler o Salmo 91. Aí de repente fechou a Bíblia, orou pela irmã, e a irmã falou assim: pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira e tal, está faltando muita coisa. Amém, Deus vai abençoar a irmã. Glória a Deus e aleluia. Deixou a Bíblia ali em cima e foi embora. Aí ela ficou muito brava, irmãos. Pastor veio aqui, não me ajudou com comida, não quis saber de nada, não me ajudou e tal. E de repente ficou reclamando a semana toda. Passou uma semana, o pastor voltou lá, queridos. E aí de repente o pastor bateu na porta e falou: irmã, glória a Deus e aleluia, vamos orar a Deus. Aí ela falou: peraí, pastor, o senhor veio aqui a semana passada e o senhor sabe da minha condição e não fez nada por mim. De repente o pastor disse assim: mas você falou que lia o Salmo e gostava do Salmo 91, que você lia a Bíblia e tal, você não viu o que está na Bíblia? Aí ela olhou assim: pastor, eu vou dar uma olhada. Quando abriu a Bíblia no Salmo 91, o pastor tinha deixado dinheiro dentro da Bíblia dela. O que aconteceu? Ela não lia a Bíblia. Ela não lia a Bíblia. Há muitos crentes, queridos, que dizem que lê, mas não lê. E isso é muito importante para toda a vida cristã. As Escrituras, o ensinamento das Escrituras, porque todo cristão tem que ter o ensinamento da Bíblia. Todo cristão tem que estar atento à palavra de Deus. O diabo está aí, ele tem usado de muitos artifícios contra a nossa vida, mas existe uma coisa que não é o diabo, queridos. Eu sei que muitas vezes nós estamos cansados, né, por causa do trabalho, mas isso não quer dizer que nós não possamos ler a Bíblia por uns 10 minutos ou fazer um devocional de manhã. Mas uma coisa que muitos crentes têm, que é a preguiça. Preguiça, pastor, eu chego em casa, pastor, eu coloco o pé para cima, né, eu coloco lá na novela, no canal hispano, né, como é que é? La Senhora de Acero. E começo a assistir e me entreter com aquela telenovela e tal. E de repente ali, pastor, quando chega a noite eu vou dormir e acaba ali a minha jornada como uma pessoa normal. O diabo, ele não brinca de ser diabo, queridos. Ele quer destruir a nossa fé. Se nós não levarmos a sério esse ponto, querido, que é um dos inimigos da nossa fé, a falta de entendimento, queridos. Mas pastor, eu não tenho curso, amados. Eu não tive discipulado quando me converti. Eu não tive discipulado. Simplesmente fui impulsionado pelo Espírito Santo,
pelas madrugadas, ler a Bíblia. Toda madrugada o Espírito Santo me acordava e eu começava a ler a Bíblia. Lia a Bíblia. Eu falava, não sei por que eu estou lendo a Bíblia, novo convertido, né? De repente, o Senhor começou a falar comigo através da palavra dele. E eu comecei a aprender. Aí eu comecei a sentir o gosto. Aí fui buscar uma faculdade teológica. Busquei uma faculdade teológica. Passei por uma dificuldade, queridos, tremenda. Quem conhece o meu testemunho aqui, amados? Eu morava num lugar, queridos, que era, eu acho que do tamanho do banheiro da igreja. Não tinha forro, isso no litoral de São Paulo. Aquela telha, e o sol batia, aquele calorão todo. Moravam com as ratazanas, que às vezes me visitava lá. Abria o guarda-roupa lá, de repente pulava de dentro do meu terno a ratazana, irmão. Numa situação precária. Mas dentro daquele quartinho, Deus me ensinou tanta coisa, querido. Deus me mostrou tanta coisa naquele quartinho. Deus começou a falar comigo, e muitas vezes chorando, e Deus trazia uma palavra, porque só a palavra para nos fortalecer, só a palavra para nos ensinar, só a palavra para desenvolver a nossa fé, porque o que diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você abre o teu coração à palavra, e entende a palavra, porque o Espírito Santo, querido, ele vem e coloca entendimento sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas eu preciso fazer o curso tal. Ah, queridos, é muito bom você ter o conhecimento teológico, mas quando você tem o devocional na sua casa, você abre de manhã a Bíblia, você começa a falar com Deus, orar e dizer, Deus, eu quero uma palavra, Deus, é claro que não fazendo bibliomancia, né, queridos, que muitos crentes fazem. Vamos ver, Deus vai falar comigo, peraí, aleluia, o crente pentecostal muitas vezes faz isso, né, aleluia, vamos ver, aqui, opa, caiu, e morreu fulano, não é comigo. Direcionado, queridos, pelo Espírito Santo. Sabe quando você ora e Deus põe uma palavra sobre a sua boca e você busca ela? Muitas vezes você está ouvindo no seu carro alguém pregando a palavra. E é importante isso, ler um livro cristão que desenvolva a sua fé. Leia, estude a palavra de Deus, tenha os devocionais, porque nós temos que nos envolver com esta palavra. Essa palavra é viva. Você pode achar bonito uma frase de alguém que talvez seja algum religioso e colocar lá no Face, ah, que bonita essa frase, mas aquela frase não vai entrar na divisão e na alma. Porque a única que pode penetrar a divisão da alma e do espírito, querido, é a palavra de Deus. É a única que pode construir em nós algo diferente. A palavra de Deus nos santifica, segundo as Escrituras diz. A palavra do Senhor nos renova, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos levanta, a palavra de Deus, querido, é vida para nós, a palavra de Deus é poderosa e pode mudar qualquer pessoa que leia essa palavra, queridos. Eu me lembro de um rapaz, não sei se você já viu esse testemunho, árabe, filho de um príncipe lá, de um cara que era muito importante, sacerdote lá, muçulmano. E ele estava numa faculdade, queridos, e o professor pediu para ele que ele fizesse uma tese, né, um estudo sobre um dos evangelhos. E naquele país é proibido você carregar algo, ele tinha que ter uma autorização de alguém para carregar algo sobre a Bíblia. E aí ele começou a estudar, que ele começou a questionar algumas coisas, e de repente ele ligou para alguém que o próprio pai tinha indicado, que era um cristão. Aquele menino começou a se alimentar da palavra de Deus, e de repente ele se converteu, e nisso que ele se converteu, queridos, a família dele rejeitou ele teve que ir para o Brasil, e buscar asilo no Brasil, porque ele foi rejeitado. Olha o que a palavra provoca, a palavra transforma vidas, e quando nós damos abertura à palavra, a nossa fé é desenvolvida de uma forma tão grandiosa. Nós temos que dar valor a esta palavra. Há um país aí, queridos, que eles esperam numa fila, porque há uma Bíblia só. Vocês já ouviram sobre isso? Há uma Bíblia só, e todos têm que ler aquela Bíblia. Então eles esperam na fila. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o irmão André, que é o fundador da Jocum.
por exemplo, a experiência que ele teve, de ir num lugar, de repente, um lugar que era tão restrito acerca da palavra, mas ele encontra cristãos que estavam sendo perseguidos. De repente, queridos, ele vê a necessidade de levar Bíblia para aquele pessoal. Acho que tem um livro chamado Contrabandista de Deus, né? Ele é o fundador. Irmão André. Então, Portas Abertas. É da Portas Abertas, eu confundi. Queridos, o testemunho desse homem, ele sente o desejo de levar Bíblias para aquela nação, mas ele está ali, ele faz a oração do contrabandista, ele diz: Senhor, torna-o cego, para que não veja as Bíblias que estão no porta-malas. Estava cheio de Bíblia. E de repente, querido, quando ele vai ali, o policial abre o porta-mala, não vê as Bíblias e manda ele passar. Ele distribui aquelas Bíblias, queridos. Isso é interessante porque existem pessoas que querem muito ter uma Bíblia, e nós temos acesso à palavra de Deus e muitas vezes não damos valor, deixamos de repente até mesmo na igreja ou em qualquer lugar, não levamos para casa a Bíblia. Não, fica aí, a Bíblia é mais crente que muitos crentes. Ah não, pastor, mas eu deixo aqui para não esquecer em casa. Eu tenho no celular, vale a pena no celular também. Mas eu sou daquele do tempo que eu pego a Bíblia no papel e fico escrevendo. Mas é importante você ter a Bíblia. Se você tem um aplicativo, existem aplicativos hoje, querido, que são interessantes, que dão devocionais. Pastor, eu não posso fazer devocionais. Você tem um aplicativo, que é a Bíblia, que você faz os devocionais diariamente, que muitas vezes tem aquele alarme, que tem um horário de você fazer o devocional. Não adianta a gente falar assim: pastor, eu não tenho tempo. Mas, queridos, para Deus nós temos que ter tempo, antes que seja tarde demais. A palavra de Deus é importante. O diabo tem minado o coração de muitos crentes pela falta do entendimento. Abra o teu coração à palavra de Deus e deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração. Medita nela dia e noite, porque é o que o Senhor quer que você faça. Ele quer que você faça isso. Esse é o conselho de Deus. Porque quando você desenvolve a tua fé, esse inimigo cai por terra. A falta do entendimento cai por terra. O segundo, querido, inimigo é a falta de constância. Há um texto na Bíblia, em Hebreus 12, verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas há uma tradução, uma Bíblia amplificada, no inglês, que a tradução é a seguinte, que diz assim: olhando para longe de tudo o que nos distrai e focando os nossos olhos em Jesus. Olhando para, olha só o que diz: olhando para longe de tudo que nos distrai. Quantas pessoas estão distraídas? A inconstância, querido, é algo que acaba com a fé do crente. É algo que destrói a vida do crente. Quantas pessoas começam um trabalho e não terminam? Eu tenho experiência sobre isso, querido. Você já conheceu alguém que começou um curso e tudo que ele começa não termina? Tem muitas pessoas que são inconstantes. Tem muitas pessoas que começam e não terminam. Tem pessoas, querido, que param no meio do caminho porque são inconstantes. Porque existem coisas que distraem a nossa vida, tentando destruir a nossa fé. Quantas distrações nós temos hoje? Quando você dobra o seu joelho e deixa o celular no lado, querido, com certeza vai ter um abençoado que vai tentar te ligar. Com certeza o Facebook vai chamar por você. Com certeza alguém vai te chamar no WhatsApp. São distrações que tentam destruir a nossa fé, querido, colocando sobre a nossa vida inconstâncias, tentando roubar a nossa vida enquanto isso, querido, e a nossa fé. A inconstância é algo terrível. A inconstância faz com que muitos crentes abandonem a fé. Eu lembro uma vez, um rapaz estava entrevistando um piloto de avião. E ele perguntou assim: o que é mais difícil? Levantar voo ou pousar o voo? Fazer o avião pousar. Ele disse assim: o mais difícil para mim não é isso que você falou.
O mais difícil para mim é manter a rota, porque lá em cima os ventos tentam me tirar da rota, e eu tenho que permanecer na rota. Amados, quantos crentes que os ventos têm soprado e tentado destruir a sua fé, querido, e tem sido inconstante enquanto aos ventos. Pastor, eu estou passando uma luta, por isso eu vou dar férias da igreja. Você acha que a luta vai dar férias? Não. Ah não, pastor, porque o Covid chegou agora e com todas essas coisas que têm acontecido, é claro, nós temos que ser prudentes enquanto isso, nós temos que nos organizar enquanto isso, querido, porque o Covid tem destruído, tem acabado, tem matado muita gente, porém, nós temos que ser constantes na nossa fé. Ah, mas pastor, não é porque eu não vou para a igreja, eu não sou constante na minha fé, queridos, é mais propício, querido, um crente estar fora da igreja e cair do que está dentro da igreja, e cair porque você está recebendo palavra diretamente, você está recebendo aconselhamento direto, queridos, e muitos crentes estão aí fora, achando, eu vou dar um tempo, não voltaram mais o argumento, a armadilha que o diabo tem planejado contra essa vida, porque acha que pode ficar sozinho. Quando falamos acerca de igreja, nós falamos em pessoas, falamos em um conjunto de pessoas, a palavra no grego quer dizer isso, reunião de pessoas. Nós não somos igreja sozinho, nós somos igreja porque nós pertencemos a um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. Ninguém é bom o suficiente para dizer não, eu me garanto. Não. A Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina não, meus irmãos. Porque tem muita gente que diz e põe esse argumento, não, a carne é fraca, e de repente cai, pastor, eu caí porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Enquanto você tem contato com o Espírito Santo, Ele te fortalece, Ele dirige a sua vida, Ele conduz a sua vida, querido, Ele que te rege, querido, Ele que tem o controle nas mãos dEle. Enquanto você se sujeitar ao Espírito, querido, você pode estar em qualquer lugar, Ele pode te levar em lugares, querido, que a batalha é maior, queridos, porém Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te coloca a armadura de Deus, Ele coloca você, querido, em lugares aonde você vai ver que são pontos estratégicos, aonde a sua fé vai desenvolver, e não tem como sua fé ficar parada, enquanto você tem contato, enquanto você tem intimidade com o Espírito Santo, a tua fé sempre vai crescer. A inconstância é algo que tenta contra as nossas vidas. Mas enquanto o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 51, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só, firmes e constantes. Firmes e constantes. Tem gente que está firme, mas não na rocha, está firme na geleia. Tem crentes, queridos, que só aparência. Tem crentes que só tem rótulo. Já viu aquele crente que fala, mas não faz? É a realidade. Nós não podemos ser assim, nós temos que entender. O diabo tenta contra a nossa vida e nos tornar inconstante. Ele coloca barreiras sobre o nosso caminho, ele coloca batalhas, lutas contra nós, para tentar destruir os ventos que vêm contra nós, para tentar derrubar a nossa fé. Se nós formos inconstantes, queridos, nós não vamos prosseguir e não vamos alcançar o objetivo. Nós temos um alvo. O alvo é Cristo. Não seja inconstante. Não deixe Ele derrubar a tua fé mediante as lutas que vivencias aí fora. Ele vai tentar por muitas vezes destruir você, a sua casa. Isso é um fato. O diabo luta contra nós. Ele tem armadilhas contra a nossa vida. Mas se você estiver firmado, você batalhar esse bom combate, que o motivo é a fé, é um bom motivo. Ele vai tentar contra a sua vida, mas você sabe que você está revestido pelo poder do Espírito Santo. Você sabe, querido, que quando você tem uma vida ativa, orando, jejuando, consagrando a sua vida, ele pode tentar derrubar a sua vida, querido, mas quando ele olha para você, ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus. E quando ele olha, ele vê o Cordeiro, ele foge. Porque é isso que ele faz. Um dia Martinho Lutero teve uma experiência. Ele viu o diabo vindo em direção a ele,
e com um papel, um rolo muito grande, e dizia para ele: aqui está todos os teus pecados. Martinho Lutero ficou calado. Pegou aquele rolo, uma caneta vermelha, escreveu: e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Porque é isso, Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo pode tentar contra a sua vida, tentar acusar você, mas enquanto o sangue de Jesus está na sua vida, ele pode olhar para você e dizer: não, o sangue de Jesus está sobre a vida desse crente. Ele é crente marcado, ele é crente que ora, é crente cheio do Espírito Santo, é crente renovado, fortalecido, é crente que profetiza, é crente que glorifica o nome do Senhor. Enquanto você estiver assim, o diabo vai olhar para você e vai dizer: esse é crente lavado no sangue de Jesus, eu nem me atrevo a fazer alguma coisa contra ele. Ele tenta muitas vezes, mas ele tenta e ele cai quando ele tenta, e todas as vezes que ele tenta, ele vai cair. Sabe por quê, querido? Porque você é um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pastor, eu estou aqui na minha caminhada de fé, a luta está grande, mas eu não vou parar. Olha o que o apóstolo Paulo fala: uma porta grande se me abriu, mas muitos são os adversários. Ou você acha que durante esse processo de caminhada entre você e o alvo, você não vai ter no meio as batalhas que se levantam? Há uma luta que tenta fazer com que você não alcance o alvo. Há um resultado que Deus quer entregar na sua mão, porque Deus começa do final. Deus sempre começou do resultado, porque as profecias é o resultado. Quando Deus fala assim, que nós somos mais do que vencedores, Deus está olhando para o final. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido crucificado. Quando ele olha para o plano que antes da fundação do mundo foi crucificado, ele vê os vencedores no final. Então, quando você está no processo de luta, de batalha, você está constantemente orando a Deus, ali glorificando ao Senhor, firme, querido, sendo sempre constante nesta batalha. Você sabe que é um resultado para a sua vida. A promessa de Deus é um resultado para a sua vida. Ele já deu um relatório de vitória. Se você está vivendo lutas, batalha, seja constante, porque o resultado de Deus para a sua vida é a glória, é os céus, é a vitória, porque o Senhor já falou, querido, Ele é Deus poderoso. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, não volta vazia, mas cumpre com um propósito para o qual Ele enviou. Será que a culpa é de Deus? Ou será que estamos sendo inconstantes enquanto algumas coisas que Deus prometeu? Pastor, mas nunca acontece. Seja constante, seja firme enquanto as propostas que o mundo faz, seja firme enquanto as propostas que o diabo faz, seja firme enquanto a natureza pecaminosa que tenta contra nós destruir a nossa vida, e que muitas vezes os desejos vêm, você fala: eu repreendo, eu não te aceito em nome de Jesus, eu sou crente lavado e remido no sangue de Jesus, eu não quero saber disso. Quando eu oro, por exemplo, para o livro de Daniel, eu vejo um homem fiel a Deus, um homem que, mediante as propostas, ele não se rebaixou, querido. Ele não largou porque ele recebeu propostas, mas simplesmente ele ficou firme. Ele não se contaminou. E nós somos essa geração que não se contamina. Nós somos essa igreja que levanta a bandeira do Evangelho. Nós somos esses crentes, queridos, que ora e que busca a palavra de Deus, que está constante na obra de Deus, mas que também prega a palavra lá fora, para aqueles que estão caídos, aqueles que necessitam, aqueles que estão precisando da palavra de Deus, porque há muitas vidas aí fora que necessitam da palavra de Deus. E você é esse crente, querido, que não se contamina, mas que prega a palavra com a sua fé genuína, constantemente na obra do Senhor. Porque a palavra tem poder. Mas pastor, eu tenho pregado tanto, eu tenho me mantido constante, mas às vezes dá vontade de desistir, pastor, enquanto a essa pessoa que eu tenho pregado. Continue pregando.
Você acha que não está frutificando, mas está frutificando. Porque é Deus que está fazendo a obra naquela vida. Às vezes as pessoas pensam assim, não, quanto mais eu oro, mais, como dizem os católicos, né? Mais a luta vem. Pastor, esse fulano não muda. Queridos, Deus pode mudar o coração desse homem. Deus pode mudar o coração dessa mulher. Deus pode converter o coração dos filhos aos pais. Muitas coisas podem acontecer. Eu me recordo de um testemunho de um jovem que estava evangelizando na rua, e ele estava ali evangelizando, de repente apareceu um homem embriagado, queridos, e não quis ouvir. Ele rasgou o folheto, foi embora, foi para casa, deitou assim com aquele meio corpo, né, na cama, e de repente quando ele se levantou, tinha um papelzinho grudado na sola do sapato dele. Ele olha para aquele papelzinho, ele não lembra de muita coisa que aconteceu, pega o papel, lá está escrito por quê? Por quê? Deixa eu pensar onde eu fui ontem. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, deixa eu ver o que é. Um jovem conversou comigo. Eu vou lá naquele lugar de novo, porque eu quero saber por quê. Eu quero saber o porquê. Agora está num papelzinho escrito por quê. E está rasgado, eu quero saber o que está acontecendo. Chegou lá de volta. O moço estava evangelizando. O moço, eu vim aqui ontem, eu acho, que eu estava muito bêbado. E agora eu quero entender desse papel o que está escrito, porque aqui está dizendo o porquê. E eu quero saber desse porquê. O jovem olhou para eles assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem se dobrou diante do Evangelho e reconheceu: o seu trabalho não é vão, a sua oração não é vão no Senhor. Quando você coloca essa pessoa em oração, você pode ter certeza que Deus está alcançando o coração dessa pessoa. Eu falo pelo fato, eu sou testemunho disso. As orações da minha avó se achegou diante de Deus. Menino problemático, dava problema, gostava de brigar, saía na rua só para brigar, fazia coisas erradas. Mas um dia Deus me pegou e não teve jeito, querido. E até hoje estou caminhando com Cristo. Então, se você pensa que Deus não está trabalhando, que Deus não tem escutado a tua oração mediante a esse parente, a tua casa, os teus familiares, os teus amigos, até mesmo o teu vizinho, Deus opera. Enquanto você está orando, enquanto você evangeliza, Deus está operando nesse coração, e Ele vai transformar esse coração. A única coisa que Deus quer que você seja é constante. Lute contra a inconstância. O terceiro aqui, queridos, é a falta de coragem. A falta de coragem, com certeza, é o medo. Quando o Salmo fala sobre o terror noturno, a provocação desse terror é o medo. Mas é interessante que o Salmo fala sobre esse terror, mas fala de que nós não vamos temer, porque o próprio Deus nos livra. Mas enquanto isso, querido, nós temos que entender que muitos homens tiveram medo. Vai entender o profeta Elias, quando ele vence os profetas de Baal, de Acera, com uma vitória tremenda. De repente uma mulher fala que vai matar ele e foge. É porque não é para brincar com as mulheres, né, irmão? Você sabe. Tem a maioria que não fica calado, né, bispo? Mas vai entender o profeta Elias. É claro que nós entendemos ali, querido, que quando ele entra na caverna, ele arruma uma desculpa para Deus, dizendo: não, sobrou só eu. Não. Sabe por quê? Porque desde o início, quando ele desafiou os profetas de Baal, ele pensou que o povo ia se converter. Porque a pregação ali era para converter o povo. Ele diz: por que cocheais entre dois pensamentos? E o problema é esse: quando o povo vê milagre, muitas vezes não se converte. Ele tem que sofrer um impacto para ele se converter. Porque tem muita gente, querido, que espera chegar no fundo do poço. Pastor, não tenho tempo para Deus. E quando vai ter tempo? A nossa vida é muito corrida aqui. Mas enquanto isso, o profeta está dentro da caverna, insatisfeito com a pregação que ele fez lá,
Porque cocheais entre dois pensamentos, o Deus que responder com fogo, esse sim é Deus verdadeiro. Ele pregou, o milagre aconteceu, e o povo se converteu, irmãos? Continuou seguindo Acabe, a Jezabel. O povo continua. Deus está realizando milagre, o povo ainda não se converteu. Enquanto isso, queridos, nós temos que entender uma coisa, amados, que nós vamos pregar, e com ousadia, entendendo que a obra é de Deus, Ele quem realiza a obra. No momento certo, Deus vai colocar no coração dessa pessoa, porém, você nunca deve temer enquanto pregar aquilo que é a verdade. Tem muitos crentes que têm medo de pregar a verdade, mas existem homens e mulheres de Deus que pregam. Embora muitos homens de Deus na Bíblia tiveram medo, como o profeta Elias, que entrou na caverna insatisfeito por conta disso, dizendo: olha Deus, sobrou só eu, fugi de uma mulher, depois de ter vencido da forma que ele venceu. Não era motivo. O medo tem feito com que muitos crentes recuem, muitos crentes não façam, e o medo é inimigo do sucesso. Você sabia disso? Pastor, eu não sei. Quantas oportunidades a gente perde com Deus, enquanto temos a direção a respeito disso. O meu pai usava uma expressão, querido: cavalo encilhado passa uma vez só. Então aproveite e monte no cavalo. Amados, nós temos a oportunidade. Deus muitas vezes fala conosco e nós temos medo, e nós arrumamos desculpa. Moisés não arrumou desculpa. Quando Deus falou com ele, aí Moisés disse assim: o povo não vai te ouvir. Pera aí, Moisés, você está falando com qualquer um aí? Não, eu sou Deus. O que você está pensando, arrumando desculpa comigo? O povo vai ouvir sim. Mas o povo não vai te ouvir. Já pensou como a gente argumenta com Deus a respeito de algumas coisas que Deus fala para nós? Mas é importante que nós tenhamos a mesma fé de Abraão. Abraão sim não tinha medo. Quando nós olhamos para o capítulo 22, se eu me recordo, que fala sobre a entrega de Isaque, enquanto Deus pede aquilo que ele tinha de melhor, o único filho. A Bíblia vai dizer que Deus fez prova com Abraão, e Abraão reclama, não. Abraão tem fé. No entanto, que quando ele está caminhando, ele fala assim aos que estão com ele: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos adorar e depois voltaremos. Porque ele sabia que ele ia voltar, ainda mais pensando acerca do que ele ia fazer. E a Bíblia diz em Hebreus que a fé dele era tão grande que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque. Agora, pense comigo, se Abraão tivesse subido o monte e sacrificado Isaque, cortando a cabeça, o que Deus teria que fazer para que Isaque vivesse de novo? Colar a cabeça de volta. Não é algo sobrenatural? E ele estava crendo que podia ressuscitar, então ele estava acreditando que Deus podia colar a cabeça do menino de volta. Isso é sobrenatural, a fé a respeito de algo sobrenatural. Muitas vezes você vai pensar: não, mas não é para mim, e Deus está dizendo: eu te dou condições, eu te dou capacidade. E por que você está pensando que não é para você? Se eu coloquei na tua mão, é porque eu assino embaixo. Eu tenho a responsabilidade de que eu vou te conduzir, e eu vou te levar para lugares aonde você nem imagina. Existem bandeiras que Deus colocou na tua mão, e Ele diz nesta manhã: te dei por profeta às nações. Olha aí como Deus conduz o culto. Está falando com gente aqui que tem chamados específicos. Pregadores que vão a outras nações. Olha que Deus está falando aqui nesta manhã. Pessoas que têm algo que o próprio Deus já colocou. Não enterre o talento que Deus deu para você. Deus colocou nas tuas mãos. Você é mordomo. Deus te capacitou. Deus colocou unção sobre a sua vida. Está na hora de enfrentar o medo que tenta roubar esse tempo e dizer que você não pode, enquanto Deus diz para você: você pode. Isso é um dos inimigos da sua fé. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas ainda estou meio com o pé atrás.
Imagine se Deus falasse com você como falou com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. O Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O que você ia fazer? Para uma terra que eu vou te mostrar. Espera aí, Deus, eu vou largar tudo que eu tenho aqui. Quantos crentes estão fazendo isso? Quantos crentes têm muitas coisas e pensam, não, eu não vou largar Deus porque eu tenho tanta coisa, mas queridos, existe aqueles que são fiéis e têm uma fé genuína. E Deus quer esses que têm ousadia. Deus quer tirar esse medo de você. Está na hora de se levantar. Não há mais desculpas com Deus a respeito do ministério que Deus pôs na tua mão. Ele quer te usar para ganhar muitas almas. Eu me lembro de um testemunho de um jovem, que ele teve um sonho. Depois desse sonho, ele se levantou, ele fazia faculdade, fazia um monte de coisa. Ele se levantou, olha a coragem desse jovem. Ele se levantou, começou a fazer as malas e a mãe dele falou assim, aonde você vai? Deus está me chamando. A mãe dele segurou nas malas e disse, você não vai não, você não vai largar de tudo que você tem aqui, eu estou pagando para você ficar aqui. Ah mãe, mas Deus está me chamando. A irmã pegou as malas, guardou as malas, ligou para o pastor, me ajuda, porque, pastor, ele está fugindo das coisas aqui, está dizendo que Deus está chamando ele, não é possível, ele tem que concluir muitas coisas. Aí o pastor vai lá, ora pelo menino, e de repente, a mãe começa a aprender aquele menino, enquanto um dia, Deus dá um sonho para aquela mãe. Deus dá um sonho para aquela mãe vê uma fila muito grande de pessoas que caíam no abismo. Todas elas estavam indo em direção ao abismo. E uma por uma caíam no abismo. E a pessoa que estava na fila era o próprio filho dela. Quando ela viu que era o próprio filho dela, quando ele ia cair, de repente ela pula com tudo. Segura na mão do filho. E começa a gritar, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí Deus falou para ela, se você quer que eu te ajude, deixa o teu filho ir. Porque você sabe que todas essas vidas aqui estão caindo, são vidas que precisam do meu evangelho. Essa mãe se acordou apavorada, começou a fazer a mala. O filho olhou para ela, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu vou com você. Porque não resistiu o chamado de Deus. Deus está batendo na porta e está dizendo, olha, eu quero te usar, se dispõe para a minha obra, eu coloquei sobre as suas mãos talentos, não enterre talentos, não tenha medo, pois eu estou contigo, não temas, porque eu sou teu Deus, não deixe o medo tomar conta do teu coração. Como diz a palavra do Senhor no verso 3, porque Ele te livra. Você pode dizer isso comigo? Porque Ele te livra. Aleluia. Deus está fazendo algo nessa manhã, querido. Por muitos dias o teu coração estava apertado enquanto isso. Deus, eu quero, mas eu não tenho coragem. E Deus nesta manhã está dizendo, põe as tuas mãos, porque eu vou te ajudar. Se coloca de pé nesta manhã. Não tenha medo do que o inimigo faça contra a tua vida. Abra o teu coração a receber a palavra de Deus, seja constante e tenha coragem. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra das armadilhas do diabo que tenta lutar contra a tua fé. Lute o bom combate. Lute por um motivo que é justo. A tua fé, a tua casa, os teus filhos, os teus parentes. Está na hora de se levantar contra esse vento que o inimigo provocou. Está na hora de interceder. Está na hora de pregar a palavra. Está na hora de levar esse evangelho aos quatro cantos desse lugar. Deus te escolheu. E Ele vai te livrar do laço. Antes que alguma coisa aconteça contigo, Deus já desarmou.
Deus já operou um milagre, porque Ele chega antes. Ele sempre vai chegar antes. E se Ele quer que você passe, Ele vai estar com você, como diz em Isaías: mesmo que eu passe pelo fogo, o fogo não me queima, e nem as águas me afogarão, porque o Senhor, Ele está comigo. Vamos orar, queridos. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos nesta manhã. Nós cremos em Ti, ó Deus. A nossa fé, muitas vezes, Senhor Deus, ela é atingida por coisas que tentam contra nós, os inimigos que se levantam. E sabemos que há uma fonte só que tenta destruir a nossa fé, que é o acusador, que é o inimigo, que tenta derrubar a nossa fé, Senhor meu Deus. Mas nessa manhã, Senhor meu Deus, o nosso coração está aberto a receber a Tua santa palavra. Nós somos constantes na Tua obra. Nós queremos, Senhor meu Deus, estar fortalecidos por Ti para permanecer, ó Pai. Porque permanecer é difícil, mas nós queremos permanecer, ó Deus. Nós não queremos nos afastar do Teu Evangelho. Nós não queremos nos afastar da Tua obra. Senhor, nós não queremos mais dizer: eu não posso, enquanto o medo tenta me tomar. A falta de coragem, a falta de ousadia tenta me tomar, Deus, para dizer que eu não posso fazer a Tua obra. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Tu nos chamou, ó Deus. Tu nos chamou para a Tua grande obra, Senhor. Eu creio no Teu poder. Creio no Teu Espírito Santo, ó Deus. E sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, ó Deus. Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Deus. Oh, Santo, renova as nossas forças. Alegra o nosso coração. Senhor meu Deus. Senhor, transforma o pranto em alegria. Tira, Senhor meu Deus, toda dor. Oh, Senhor, tira toda dor. Tira toda dor nesta manhã. Renova os Teus filhos. Enche do Teu Espírito Santo, ó Deus. Enche do Teu Espírito Santo. Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, ó Deus. Em nome de Jesus nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus nesta manhã. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele está aqui. Oh, tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. adore ao Senhor, querido. Aleluia. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Somente a Ti, Senhor Deus. Teu é o reino e o poder. Adore ao Senhor nesta manhã, queridos. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh,
Abra o teu coração nesta manhã, querido. O Espírito Santo está aqui. Adore ao Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Aleluia. Só tu és santo. Oh, aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, adore ao Senhor, querido. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo és tu, Deus. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Deus. Você pode adorar mais uma vez. Só tu és santo. 1, 2, 3. Só tu és santo. Quero ouvir a igreja cantando. Só tu és santo. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não há, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como. Não há outro como tu, Jesus. Eu posso sentir. Oh, com toda a força. Só tu és santo. Oh, só tu és santo, Deus. Oh, só tu. Somente tu, ó Deus. Oh, não há outro como tu. Você pode sentir aí, querido. Glorifica o nome do Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como Oh, Jesus. Tu és santo. somente tu, ó Deus. Aleluia. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Queridos, enquanto nós estávamos adorando, o Senhor me deu uma visão aqui, amados. Eu vi um rio que passava pelo meio dessa igreja. Ah, Senhor. Era um rio de águas cristalinas, querido. Eu creio que o Senhor está envolvendo a nossa vida para um novo tempo. As águas, estas águas são as mesmas águas de Ezequiel. Existem crentes aqui que estão com as águas pelos artelhos, pelos joelhos, mas Deus vai fazer você mergulhar nas águas profundas. Na medida em que você declara e diz: Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Deus está entrando com providência na tua casa.
Deus está visitando os teus filhos. O renovo que você está recebendo aqui nesta manhã, os teus filhos estão recebendo em casa.